Bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca, vos falo como sempre desde a lindíssima cidade de Miami, aqui na Costa do Sol, no estado da Flórida, no Atlântico Norte, nos Estados Unidos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite e conforme for a hora para toda a audiência ali no mundo lusófono, especialmente em África, Ásia, América Latina, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, Timor-Leste, Macau, Goa, parte do Sri Lanka e para lá onde queira, com os vídeos deste teu Desperta Angola irão terminar a volta de todo mundo. Por favor, jogo para que acessem e subscrevam e não se esqueçam, por favor, de subscrever o Desperta Angola, o teu único canal digital, o único aqui no Ocidente, e dedicado para a mudança de consciência dos angolanos com vista à reconciliação genuína entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família do agora nomeado Presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço. Se você nunca teve ainda acesso a este grande show de notícias, sugiro que para que dê uma olhada no YouTube, o teu Desperta Angola, e te prometo que jamais deixarás de acompanhar as boas novas vindas de Miami, no sul da Flórida, e especialmente para Angola. Eis aqui o ponto de vista deste teu Desperta Angola. O MPLA e Angola, que necessita de um Mikhail Gorbachev e um Vladimir Zelensky, capazes de produzir o Estado 56 na União Africana, no seio das nações dos povos tribais de Angola. Uma nação autêntica significa a existência da reunião de um grupo de pessoas da mesma etnia ou do mesmo grupo étnico e que fala o mesmo dialeto ou idioma, partilham os hábitos, os usos, os costumes, a religião, etc., formando como consequência um povo. Para que o povo seja formado como sendo uma nação, é imperioso que haja lugar à reunião desse povo pelos seus hábitos, sua tradição, idioma, língua, incluindo a consciência nacionais. Na verdade, uma língua forjada ou hábitos forjados, incluindo religião, costumes e ou tradições forjadas ou assimiladas, por si sós, não costumam chegar para que seja achada a constituição de uma nação como tal. Uma nação, ela nasce naturalmente erguida por Deus, o Criador de tudo e de todas as coisas, e não através dos homens, incluindo colonizadores ou neocolonizadores, etc. Para efeito, a característica dominante da existência de uma nação é a convicção ou a naturalidade e ou a determinação do determinado povo de viver e conviver no coletivo, incluindo quando similar população se sente constituído ou constituída, melhor dito, como sendo um agrupamento, melhor dito, verdadeiramente distinto de qualquer outro povo. Antônio de Oliveira Salazar, 1889-1970, o ex-presidente do Conselho de Ministros do governo ditatorial português, professor catedrático de Economia Política, Ciências das Finanças e Economia Social pela Universidade de Coimbra, afirma e cito: uma nação não se confunde com um Estado, e um Estado não se identifica com um Estado, melhor dito, uma nação não se confunde com um Estado, e um partido não se identifica com o Estado. Fim da citação. Em Angola, ontem, dia 14 de outubro, sábado, do ano em curso, se alguém tinha quaisquer dúvidas de que o general João Manuel Gonçalves Lourenço, o MPLA e os do MPLA são uma autêntica e confessada organização criminosa, constituída por ladrões, assassinos e comunistas confessados, apadrinhados pelo regime de Lisboa, país transformado como sendo uma espécie de província de Angola, subserviente ao regime dos marxistas de Luanda, por conta da fome, razão pela qual Belém e São Bento costumam fechar os olhos à entrada em Portugal dos bilhões de dólares norte-americanos e euros
que sai em especial e principalmente do Banco Sol pertence ao general João Lourenço Luanda, levados a cabo em Luanda, entre Luanda e Lisboa, com absoluta tranquilidade, pelos bancos portugueses logo inseridos e ou relavados sob efeito dominó no sistema financeiro dos países da zona da União Europeia. E como consequência nos países de todo o mundo livre. Sim, ontem o bem alicerçado pela UNITA, processo de inquérito que visava a destituição do principal delinquente de Luanda, João Lourenço, foi travado pelos ladrões, deputados João Pelha, e chefiados pelos negros racistas Carolina Cerqueira e Ju Martins, entre outros que apesar de serem uns quantos negros, mas que cinicamente se acham brancos apadrinhados pelos interesses de Portugal, que uma vez mais usaram os bilhões de dólares norte-americanos oriundos do petróleo e dos diamantes dos povos da Bacongolândia e de Chocolândia, que João Lourenço e pares usaram para corromper com vista a pagar, e como pagaram, entre 1 milhão e 2 milhões de dólares norte-americanos aos deputados do MPLA e quem sabe de outros partidos políticos, que como resultado a Constituição, melhor dito, a destituição de João Lourenço foi inviabilizada, tendo o MPLA escolhido salvar a corrupção, entre salvar as práticas de boa governação, salvar a continuação da violação gratuita das liberdades em Angola, em lugar de escolher defender ou salvar o sequestro do sistema judiciário angolano. O MPLA salvou a continuação da existência dos contentores de lixo regados ao redor das cidades angolanas, incluindo Luanda, onde o povo que o MPLA diz defender costuma se alimentar ou fazer como se fossem restaurantes em Angola. Sim, o MPLA salvou a continuação da ausência de investimento estrangeiro em Angola. Salvou. E como salvou o centro de debate dos angolanos do MPLA, melhor dito, e preferiu salvar João Leonardo e as práticas do tráfico, de sentença do tráfico, sentença, melhor dito, Tribunal Supremo, patrocinadas pelo João Lourenço. O MPLA ontem traiu José Eduardo Santos Neto, de cujas riquezas por eles deixadas continuam sendo transferidas para o matá-lo do problema ou matapá-lo do problema, e do grupo Carrinhos, entre outras empresas, João Lourenço, que ele tem ou detém em Angola e fora de Angola. O MPLA preferiu salvar e condenar, ou melhor dito, salvar João Lourenço e condenar o seu eleitorado, porque o Partido Estado continua a preparar a fraude eleitoral a favor do MPLA ou de qualquer outro candidato que o general, melhor dito, João Lourenço, eventualmente vier a indicar para as eleições gerais do ano 2027, razão pela qual o MPLA não necessita e nunca necessitou de qualquer eleitorado em Angola, porque costuma confiar na fraude e ou nas sucessivas fraudes eleitorais e nos delinquentes dos corredores da morte, como é o caso do assassino confessado de Fernando Mbambe Receado ou o exército angolano doutrinado com a doutrina, melhor dito, do Pacto de Varsóvia. Mas se não sabiam, saibam de que os bacongos de Angola ou do antigo Congo português têm agora uma solução na mesa com vista a cortar o eixo do mal dos marxistas de Luanda pela raiz e aonde dói mais aos do MPLA. Solução essa que visa ou que passa em reaver as nossas riquezas roubadas pelos Angolas do MPLA ou das mãos dos delinquentes marxistas comunas de Luanda. O nosso dinheiro, esse que costuma ser usado para corromper todos os delinquentes ladrões do MPLA, incluindo os deputados mercenários do Partido de Situação e a sua banda em Luanda, com vista à continuação do inferno do marxismo patrocinado em Luanda, melhor dito, pelo Kremlin de Moscovo de Vladimir Putin. Tudo em conta. Melhor disso, tendo em conta de que as relações de Estado para Estado, elas se regem pelos interesses comuns e não pela amizade. Razão pela qual a solução única capaz de parar o MPLA e consiste em que os povos da nação de Congo e Atótila instarem ontem aos governos dos países do mundo livre, incluindo os Estados Unidos da América, a única superpotência da face da Terra, com vista a ajudarem por todos os meios, incluindo financeiros, os povos da Congolândia, que compreendem desde Belize, Dange, Teche e desde Pinda, Mbanza, Congo,
ao Sanza Pombo, no Coelho Quango, a região que compreende toda a nação Congo, sua terra natal, onde os Estados Unidos da América, a União Europeia, o ONU e toda a comunidade internacional deverão colaborar no reconhecimento na sede das Nações Unidas, aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos, do estado do Congo de Tótila, no norte de Angola, com a capital política de preferência em Banza, Congo, com vista a cortar pela raiz o uso do nosso dinheiro, usado pela oligarquia marxista de Luanda, para a corrupção e para os assassinatos em Angola. Para o efeito, os Estados Unidos da América têm os seus interesses acomodados em Cabinda e no Soio. Logo será mais fácil, tal como fez a Coreia do Sul, a Alemanha e outros países civilizados, os povos da nossa rica Bacongolândia acomodarem as bases norte-americanas no futuro estado de Congo de Tótila, no norte de Angola. Se isto vier a ajudar a expulsão dos marxistas de Luanda nos nossos territórios ocupados pelos delinquentes de Luanda. Se similar desidrato vier a garantir segurança aos povos dos Bacongos de Angola numa equação muito simples, com igualmente denominador comum, com vista a anular o outro genocídio, melhor dito, similar ao da Sexta-feira Sangrenta, melhor dito, da mais triste memória, tido lugar, melhor dito, em Angola, num dia como hoje, contra os Bacongos de Angola, entre os dias 22 e 23 de janeiro do ano de 1993, de cujo saldo viria a ser de mais de 6.000 mortos Bacongos de Angola pelo MPLA, simplesmente assassinados pelo regime retrógrado dos marxistas de Luanda. Para efeito, Angola necessita de um Gorbachev e de um Vladimir Zelensky, de cuja tarefa seria de criar a Federação dos Estados Autônomos de Angola, onde deveria haver o Bakongo, ou um Bakongo que faça o papel de Zelensky no Congo de Tótila, que será o futuro presidente do Estado do Congo de Tótila, ou o Estado 56 da União Africana, que poderia culminar com o nascimento dos Estados Livres Associados ao estilo do Porto Rico nos Estados Unidos. Se isto vier a garantir a paz e o bem-estar dos povos da Bacongolândia ou do ex-Congo português no norte de Angola, sem prejuízo de uma futura reunificação dos Angolas ou aos Angolas, se no futuro o MPLA caísse e regressasse à razão e aos caminhos da democracia. Para o efeito, o ACJ estaria acomodado com os povos da Umbundulândia na sua terra natal em Kinshasa, a menos que a UNITA queira continuar a ser enganada eternamente pela atual fraude eleitoral dos marxistas de Luanda, já estariam eternamente ou certamente a cogitar uma para o ano de 2027, quando o general João melhor dito, Francisco Higino Lopes Carneiro, se quiser ser candidato presidencial, que o faça, e que o faça na sua terra natal em Calulo, e assim sucessivamente, com vista que os negros de Angola, que acham ou que se acham brancos racistas e que se assumam como angolanos ou continuam em Angola, mas seu petróleo Bacongo e seu diamantes da Bacongolândia e da Chocolândia, ou passam, melhor dito, ou regressam para Portugal se acharem portugueses. Logo, sempre e quando, nos anos vindouros, todos os povos de Angola se acharem democratizados e ou evoluído para os caminhos da democracia, num mundo globalizado, naturalmente uma reunificação poderia voltar a ter lugar nas mesas ou na mesa de negociações, tal como aconteceu com a atual Alemanha, e que viria a reunificar-se, melhor dito, logo após a queda da cortina de ferro em Berlim, nos idos anos da década de 80. Neste caso, os Bacongos de Angola viriam a corrigir os erros cometidos no passado pelo finado Álvaro Holden Roberto, incluindo no protocolo de Alvora, etc. Este foi o editorial do Teu Desperta Angola, desde a linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. E depois deste editorial, eis aqui as notícias de Angola. A presidenta da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, a corrupta nojenta, simplesmente rasgou o regimento interno da Assembleia Nacional
protegendo os ladrões do MPLA, incluindo o general João Lourenço, de cuja destituição a nojenta negra racista que se acha branca, que defende os interesses de Portugal, nem sequer permitiu a criação de uma comissão eventual e que visasse a discutir o processo de inquérito que poderia certamente destituir da presença pública o João Lourenço a troco de uns quantos milhões de dólares oriundos do petróleo da Bacongolândia. Que, como consequência, a destituição do ladrão João Lourenço foi travada pelos outros ladrões Carolina Cerqueira, criminosamente acompanhada pelo racista Ju Martins e outros deputados mercenários do MPLA. A UNITA afirma de que o processo não está encerrado, declarou Liberty Xiaka em Luanda. Olha, queridos compatriotas, eu ontem assisti ao vivo, não é? Assistimos ao vivo aqui, várias pessoas aqui viram, não é? Incluindo líderes aqui nos Estados Unidos viram. E a ideia é que o MPLA está a brincar com coisas sérias em Angola. Porque era suposto que o MPLA respeitasse as leis que ele próprio aprova. Porque de facto ontem foi a confirmação, não é? De que o MPLA não apenas produz os deputados pela fraude eleitoral, senão, ao produzi-los, eles, os deputados do MPLA, servem apenas para a continuação do crime, ok? E a produção de ladrões criminosamente confessados em Angola. Porque destituir um presidente da República, ou seja, a ideia é que se viu claramente ontem, ok? De que a Carolina Cerqueira e a sua banda é um grupo de delinquentes confessados também, ok? Porque uma Assembleia da República, como tal, que se preze, era suposto seguir as normas, não é? Ou pelo menos o regimento interno da Assembleia, porque de facto ali, para além dos meio letrados deputados do MPLA que só andam a perseguir os dólares, aí estavam os juristas respeitados da UNITA. Estavam os diplomatas, esteve o mundo inteiro, né, parado, incluindo os países do mundo livre, a observar o que estava acontecendo em Luanda. Foi um descaro, ok? Um descaramento grande, grave, não é? E o MPLA caiu no ridículo. E o MPLA deixou também, aqui aí, dois sinais. Número um, o MPLA, ontem, demonstrou aos angolanos e à África e ao mundo de que 2027 não convém. Ou seja, se alguém esperar sentado em 2027, ali se irá produzir exatamente o que vimos ontem, ou pior do que isso. Seja qual for o candidato que o MPLA venha nomear, ali assim, para suceder o Lourenço no Congresso. Demonstrou isso. Por que eu digo isso? Porque a ideia é que se o João Lourenço perseguiu José Eduardo Santos, que vos deu todos, a todos que enriqueceu a todos vocês ali, não é? Nunca enterrou José Eduardo Santos. Perseguiu uma série de deputados ali. Mas vocês fecharam os olhos a isso tudo, não é? Por conta dos bilhões de dólares norte-americanos que vêm da Bacongolândia, ok? Portanto, a grande sanção, eu tenho aqui, se vocês querem que eu vos diga, a razão pela qual eu trouxe essa equação muito simples. O petróleo, ok? Todo o petróleo está na Bacongolândia. Cabinda e Soio, para cima. Os diamantes estão na Chocolândia. E o Chocolândia já começou a fazer confusão, com razão. Porque a ideia é que vocês usam os produtos do país, as suas riquezas, os seus recursos naturais, que deveriam servir para o desenvolvimento de Angola, para práticas de corrupção, assassinatos, etc. Portanto, esses recursos vão ficar cortados. A ideia é que ficarão cortados de maneira pacífica. Aqui não haverá pão para malucos, ok? Não haverá guerra em Angola e não haverá o que quer que seja. Portanto, o MPLA virou simplesmente um grupo de ladrões, não é? Confessados, ontem demonstraram isso, que não respeitam nem mesmo as leis feitas por eles mesmos. Logo, já ninguém acredita mais também se o MPLA tem ou não tem estatutos, ou se simplesmente é uma organização empírica, constituída por uns quantos venda-pátrias corruptos, negros, claros e que se acham brancos racistas.
que simplesmente cuidam dos interesses de Portugal, incluindo a Carolina Cerqueira, não é? E aquele brutamontes de João Martins, ultrapassado João Martins, que se calhar não sabe nem usar um computador. Portanto, só andam à caça dos dólares da Bacongolândia, etc. Eu hoje vou-vos dar aqui uma breve explicação sobre como se faz uma distinção. Olha, aquilo que vocês fizeram, vocês pensam, ok? Que nós, ou que os angolanos ali, aí assim, no interior do país e na diáspora, são estúpidos, vocês estão completamente equivocados. Vocês vão terminar todos presos. Eu não sou, na verdade, alguém que seja pessoa de reconciliação, mas a ideia é que vocês são delinquentes. João Martins, Carolina Cerqueira e todo o grupo de larápios que ontem, a troco de 1 milhão e 2 milhões de dólares, dependendo da flexibilidade de cada deputado que recebeu o dinheiro para acontecer o que aconteceu, vocês são ladrões e criminosos confessados. Vocês escolheram proteger Joelho Honrado, escolheram proteger, digamos, a ausência das liberdades em Angola, escolheram proteger o comunismo ou a ditadura, não é? O marxismo, em lugar de escolher a democracia e os caminhos de paz e os caminhos da união de Angola. Escolheram a divisão. Razão pela qual, antes de terminar este comentário do Teto Esperto Angola, eu vou dar aqui, repito, como se faz uma distinção. Uma distinção não é algo que se faça por 2 dias, nem por 3 dias. Ela dura, dependendo, ok, dos regulamentos internos ou da Constituição de cada país, no mínimo 2, 3 meses. É um processo político, não um processo criminal, ok? Ele contém elementos criminais, mas do ponto de vista de uma assembleia ou de uma moção de censura, como é o caso de muitos países da União Europeia, por exemplo, trata-se de um processo político. Como é que se faz? Em condições normais, se o MPLA não fosse uma organização criminosa, ok, a UNITA tem deputados, juristas, ou juristas como tal apenas, que não sejam deputados. O MPLA também tem juristas. Ali deveria haver, ok, a criação da tal comissão, não é? Eventual, que fosse apreciar esse processo, e isso levaria tempo, ok? Para que as duas partes pudessem argumentar, não é? Digamos assim, criar os seus argumentos para na hora da votação ou antes da votação, no plenário, pudessem defender, não é? Ou acusar o Presidente da República e depois no final do dia se pudesse chegar à conclusão se seria ou não seria destituir. Vocês deveriam ter ido no mínimo fingir de que vocês poderiam no mínimo respeitar as normas que regem a Assembleia da República, não é? Ou se vocês quiserem, as normas que regem, digamos assim, as instituições noutros países civilizados. Mas vocês preferiram, como vocês têm dito, vocês próprios que a UNITA são maninhos, mas vos garanto, na Bacongolândia não há maninhos. Na Bacongolândia há manos. Ok? Razão pela qual, se você é Bacongo, esse é o meu apelo. Organiza-se. Chamem-se todos Bacongos. Temos que nos unir para criarmos o Estado Livre Associado da Bacongolândia, ok? E temos de estar preparados para nos associarmos a quem tem força. Como fez a Coreia do Sul, como fez a Alemanha, como fez a Austrália e outros países têm bases norte-americanas para a sua própria segurança, para que não sejam atacados pela Rússia, ok? Se isso vai resolver o problema da Bacongolândia, eu tenho aqui uma equação muito grande. O facto de você se juntar a um grande país como os Estados Unidos da América, por exemplo, e isso passa por um referendo na Bacongolândia, não se trata de uma ditadura. Se trata primeiro, não é, de um referendo. A ideia é que as ideias que nós temos para o desenvolvimento da Bacongolândia e que visam cortar o petróleo e os diamantes aos Angolas do MPLA para que fiquem a comer lixo em Luanda. Não apenas, ok? Não apenas os pobres, mas os Juiz Martins, apesar de que já roubaram, ou vão a Portugal ou irão comer lixo em Luanda também. Terão que escolher, das duas uma. A Carolina e outros bandidos que ontem criaram esse escândalo, ou se calhar que criaram esta fantochada, ok? Ou vão comer no contento lixo ou terão que fugir para Portugal.
ok? A ideia é que ficarão sem dinheiro, o petróleo de cabina não vai estar lá mais, já não vai beneficiar os delinquentes e muito menos do sonho. A ideia, repito, junta-se a quem tem força, ok? Sem fazer guerra, não precisa. Porque de facto, o governo norte-americano já tem os seus interesses acomodados lá no norte de Angola. Tanto, se tendo bases aí vai nos trazer segurança, é isso que vamos fazer para reconstruirmos a Macongolândia em paz. Nós somos um povo cristão, não estamos acostumados à confusão e muito menos assassinatos. Somos um povo, repito, abençoado por Deus, desde antes de havermos nascido. Somos um povo de grandes cantores, grandes políticos, grandes intelectuais. Somos um povo de grandes poetas. Somos um povo de grandes homens. O resto dos povos de Angola, a ideia é que Angola necessita de um Gorbachev e que faça uma perestroika em Angola. Ok? Quando terminar a perestroika, terminaria o mandato dele. E a Macongolândia necessita de um Zelensky. Ok? E que receba, melhor dito, apoios internacionais de maneira pacífica, sem fazer guerra nenhuma. Mas a ideia é fechar o Danjik-Teche. E repito, criar bases norte-americanas no norte de Angola, no futuro estado de Congo de Totila. Se isso vai suprimir os marxistas de Luanda do norte de Angola e iniciarmos um novo processo de desenvolvimento da nossa terra que nos viu nascer, a Macongolândia. Termina aqui essa edição do Teu Desperta Angola. Se você me escuta desde Belize, Danjik-Teche, ou se você estiver em Pinda, no nosso lindo estado de Mbanza, Congo, Quilquango, ali em Sansa Pombo, e era onço que é um botequeno, Zambia, que é o Sambulá. Preparem-se, se você é da Macongolândia, se você nasceu na Macongolândia ou nasceu em Luanda, mas você é da Macongolândia, esta é a tua vez. Essa é a hora da alvorada. Essa é a hora de tocar o apito de paz no norte de Angola. Acabou a confusão, os luandas confusionistas que ficam em Luanda e vão lutando entre eles na Assembleia, vão se enganando entre eles, vão andando entre eles de maneira empírica. Nós somos um povo respeitado ao nível do planeta e o seremos na ONU. E onde quer que a Macongolândia levante a bandeira, seremos um povo respeitado. Não mais com o MPLA. Se você me escuta desde Sansa Pombo, ao sul de Angola, ali no Luau, assim no Lubito, melhor dito para o Luau, a todos vocês agradeço imensamente. Onde quer que vocês me escutem, em qualquer parte, aqui mesmo 90 milhas da Havana, aqui assim no Key West, desde o Key West para o South Beach, ou do West Palm Beach para o Key West, à volta do sul da Flórida. A todos vocês que me escutam, onde quer que vocês escutem, que estejam aí na costa oeste, você pode estar na Califórnia, em Santa Mônica, onde quer que você esteja em São Francisco Bay, em Houston, Texas, em qualquer área ali da costa oeste. Se você estiver, se calhar, onde quer que você esteja, aqui na costa leste, na linda cidade de Nova York, na Grande Manhã, a todos vocês agradeço imensamente. Onde quer que vocês estejam, vocês podem estar, se calhar, ali assim, na cidade de Luanda, no outro lado do mar, no Atlântico Sul, onde quer que me escutam, em Luanda, todos vocês agradeço. Se vocês estiverem, onde quer que estejam, na Grande Lisboa, ou em qualquer área de Portugal continental, incluindo a cidade invicta do Porto, ou se vocês estiverem, onde quer que vocês estejam, na República Federativa do Brasil, no Hemisfério Sul, desde lá para o Japão, e desde o Japão para o Oriente Médio, e desde o Oriente Médio para cá, para o Ocidente, a todos vocês, vos agradeço imensamente e que tenham um feliz domingo. E orem por todos aí, orem pelas lideranças todas, incluindo as lideranças do MPLA, essas lideranças empíricas. E orem pelos nossos povos da Macongolândia, especialmente. A todos vocês vos agradeço imensamente por haver escolhido o vosso Desperta Angola. Muito obrigado, sou Orlando Fonseca, desde a linda cidade de Miami, para Angola. A todos vocês tenham um bom domingo e muito obrigado por escutar, muito obrigado mesmo por escolherem o Teu Desperta Angola e que Deus possa abençoar a todos. Muito obrigado mesmo e muito obrigado.